Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Deus, nós te louvamos pela Tua Palavra. Aplica a Tua Palavra em nossas vidas e nossos corações, ó Pai. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a Santa Ceia é uma festa para os cristãos. E é uma festa especial. Então, esse texto aqui deixa bem claro isso. Capítulo 11 da Carta aos Coríntios, Paulo escreveu, porque aquela igreja se reunia para celebrar a Páscoa e automaticamente a Santa Ceia, e eles extrapolavam, bebiam, se embriagavam, e Paulo falou: não, o negócio tem ordem, é com ordem e decência a coisa para o Senhor. E essa semana passada aí, eu estava ouvindo o rádio, fazendo barba, tarde ouvindo o rádio, aí de Brasília o repórter anunciando na Rádio Bandeirante, né, que a Câmara e o Senado, a bancada do Nordeste, que não iam trabalhar porque eles iam festejar São João e São Pedro. E eu fiquei pensando, rapaz, né? Falei, olha, não vai ter nada na Assembleia, nem na Câmara, nem no Senado, porque vão festejar São João e São Pedro. Aí eu comecei a pensar, falei, olha, como Satanás, ele seduz as pessoas. As pessoas que têm a responsabilidade de dirigir o Brasil não vão trabalhar porque vão festejar São João e São Pedro. E muitos cristãos deixam de festejar no dia da Santa Ceia ao Senhor Jesus Cristo, por qualquer motivo. Troca a Santa Ceia por qualquer motivo. A Santa Ceia é um culto de festa, porque é um culto de gratidão. Como nós lemos aqui, a partir do verso 23, Jesus fala assim, ó, fazer isto em memória de mim. Nós estamos lembrando o sacrifício de Cristo, estamos lembrando o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, estamos lembrando do sangue que Ele derramou para a aspersão da redenção de nossa alma, da nossa vida. Então é um culto de introspecção. Nós somos gratos a Deus pela salvação, pela restauração da nossa comunhão com Deus, porque estávamos perdidos, desgarrados de Deus, mas através de Cristo voltamos à comunhão novamente. Tudo isso é motivo do cristão se alegrar e glorificar o Senhor. Mas parece que a Santa Ceia já não é mais um culto de alegria, já não é mais um culto de glorificação, de exaltação, um culto onde as pessoas deixam de fazer até aquilo que é o principal na vida dela, no seu cotidiano, para festejar o Senhor com gratidão ao Senhor. A Câmara e o Senado deixam de exercer suas funções para festejar São João e São Pedro. E muitas pessoas, irmãos, às vezes, deixam de celebrar a Santa Ceia por qualquer coisa. Então a Santa Ceia é uma festa. Se você pega Efésios capítulo 1, versículo 7, Paulo fala sobre essa questão do sangue de Cristo. Capítulo 1 de Efésios, verso 7, Paulo diz assim, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça. O que significa redenção, irmãos?
Redenção significa livramento de todo o mal através do pagamento de um preço que nós não poderíamos pagar. Eu não vou falar de sangue porque você vai ouvir uma mensagem de sangue aqui nesta noite. E eu convido você que não perca essa mensagem de maneira nenhuma, porque Deus quer falar conosco de maneira especial, irmãos. Então, redenção significa exatamente isso, pagar um preço que nós não poderíamos pagar. A nossa salvação custou para Deus um preço muito alto, irmãos. Pedro fala que não foi com ouro, nem prata, nem coisas corruptíveis desta vida, mas sim pelo precioso sangue. Ora, se ouro e prata não tem o valor da nossa redenção, somente o sangue de Cristo, então quando nós sentamos à mesa com o Senhor, porque Ele é o anfitrião, nós somos os convidados, Ele nos convida para sentar na mesa. A mesa não é da igreja, a Santa Ceia não é da igreja, a Santa Ceia e a mesa é do Senhor. Ele é o anfitrião, nós somos os convidados. Todos que estão batizados nas águas, fazem parte dos membros do corpo de Cristo. Jesus convida para se assentar à mesa com Ele. Ele convida, venha comer da minha carne e beber do meu sangue. Porque quem não come a minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. E hoje tem igrejas que, tanto faz tomar Santa Ceia como não, uma vez por ano está bem, se não tomar também, não é assim não, irmãos. A Santa Ceia, nós vemos exatamente que é uma festa da nossa redenção pelo sangue de Cristo. Comece a contemplar o sangue de Cristo vertendo na cruz do Calvário, suas mãos cravadas com pregos, os seus pés cravados com prego, e ainda para completar o sacrifício, chega um soldado e espeta com uma lança, e a Bíblia fala que saiu sangue e água. Jesus derramou tudo aquilo pela minha alma e pela tua alma. Será que isso não é motivo de alegria? Você não precisa sofrer nada hoje. Tudo que Deus fez de graça para você, tudo é gratuito, não tem valor nenhum. Tudo, no conceito das pessoas no mundo aí, o que é de graça não tem valor. Mas a graça de Deus é abundante para o que crê, e a graça não se paga nada por ela, é dado gratuitamente pelo sangue de Cristo, que é o sangue da redenção. Tem gente vendendo a graça hoje cara, por dinheiro, por sacrifício. Não, a graça é de graça, é favor imerecido. Mas Deus, como diz Paulo, nos dá graça sobre graça pelo precioso sangue de Cristo. Por isso, nesta manhã, quando você pegar o cálice, você lembra: Senhor, obrigado pelo teu sangue derramado por mim na cruz do Calvário, teu sangue que lavou meus pecados. E o apóstolo João diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, de todo. Oh, irmãos, como é precioso esse culto, como é bom nós contemplarmos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Outra coisa, irmãos, nós temos a redenção dos nossos pecados, a redenção, porque, irmãos, nós tínhamos ofensas contra Deus. O pecado é uma ofensa contra Deus. O pecado original, feito por Adão, foi a maior transgressão do ser humano contra Deus. Então a pessoa já nasce, como diz o salmista Davi: fui formado em pecado me gerei, em pecado me concebeu minha mãe, meu pai. Nós nascemos em pecado muitas vezes somos criados, mas um dia Jesus, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário, nos paga o preço desse pecado. Nós temos a remissão do pecado. Agora, irmãos, essa ofensa que era contra Deus já não existe mais para os cristãos. Agora Deus olha para você de uma outra maneira. Deus não olha para você como criatura, porque todos são criaturas de Deus, são gerados por Deus. Mas se nós aceitarmos Jesus Cristo, como diz no capítulo 1 do Evangelho de João: e a todos que o aceitaram deu o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber os que crêem no seu nome. Então agora a redenção do Senhor Jesus Cristo pagou a remissão, pagou as ofensas dos pecados que era contra Deus. Pensa na tua vida antes de Cristo. Quantas coisas erradas você fez e Cristo perdoou tudo. E tem uma coisa: Ele perdoa e não se lembra mais não. O perdão de Deus é diferente do perdão do homem. O homem perdoa, mas ele cobra lá na frente. Mas lá naquele dia. Deus não, a Bíblia fala que Ele joga no mar do esquecimento. Dos teus pecados não me lembrarei jamais, não lembro mais. Se você pecar,
nós temos um advogado junto do Pai. Existe uma diferença entre o pecador arrependido e o pecador não convertido. O pecador arrependido tem o perdão dos pecados pelo sacrifício do Cristo eterno. O pecador não arrependido, aquele que não confessa Jesus, não tem perdão dos seus pecados. Vai acumulando pecado sobre pecado, ofensa sobre ofensa. Então nós temos, nessa redenção, nós temos o quê? O perdão dos nossos pecados, que nós fazíamos por ignorância, por cultura, por causa dos nossos antepassados. Tudo é perdoado. Colossenses capítulo 2, Paulo fala que Cristo na cruz do Calvário cravou todo o documento que Satanás tinha contra você. Ele cravou na cruz do Calvário para te libertar. Você está livre, está liberto. Não tem nenhum pecado que Ele não perdoou. Ele perdoou tudo. Você está livre para glorificar o Senhor, para exaltar o Senhor. Oh, irmãos, como isso é maravilhoso, irmãos. Capítulo 2, Colossenses, verso 14 em diante, Paulo fala assim: toda cédula, todo documento que era contra nós, cravou na cruz, nos libertou. Estamos livres pelo perdão de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, pela remissão do sangue de Cristo. Oh, irmão, será que você não tem motivo de se alegrar pelo sacrifício de Cristo, pela tua vida, por o que Ele fez por você, irmão? Será que não é motivo nós nos alegrarmos? Outra coisa, irmãos, o sacrifício de Cristo é a prova do perdão de Deus e da nossa nova vida. Quando nós olhamos agora para um cristão, era uma pessoa, como diz Paulo em Efésios capítulo 2, morta, mas agora reconciliada com Cristo. Tem nova vida. O perdão de Cristo nos traz nova vida. Por isso que Paulo fala em 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Tudo está novo dentro dele agora. Nova pessoa. O Espírito Santo entra lá dentro quando a pessoa aceita Jesus e vai trabalhando, vai mudando o seu coração, que era um coração de pedra, passa a ser um coração de carne, como diz lá em Jeremias 31. Aquele coração que era um coração idólatra agora, o Hebreus 9,14 diz que o sangue de Cristo passa na nossa mente, purificando das obras mortas para servir ao Deus vivo. Agora Deus vai trabalhando na nossa mente, no nosso coração, vai trabalhando na nossa alma que era inconstante, agora está voltada ao Senhor, agora a nossa alma está grata ao Senhor, o nosso espírito que não testificava com o Espírito de Deus, agora a Bíblia fala que o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus. Então essa nova vida na pessoa, essa nova vida no cristão agora, ele passa a ser um diferencial neste mundo. Este mundo é perverso e é mau, irmãos, mas aquela pessoa que nasceu em Cristo, que é a nova criatura, ela faz a diferença nesse mundo. E Deus conta com a igreja do século 21, a igreja de pessoas geradas por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo de Cristo, para fazer a diferença nessa sociedade. O mundo jaz no maligno, mas aqui tem uma igreja, irmãos, tem um povo lavado e remido pelo sangue de Cristo, para fazer a diferença nessa sociedade. Oh, irmãos, talvez vocês, alguns aqui não saibam, a nova resolução da ONU. Recebi uma mensagem no meu celular essa semana. Está lá, resolução da ONU. É proibido fazer crianças menores participar de culto cristão. É invasão de privacidade. Você pode causar um desequilíbrio mental. Não foi aprovado ainda, mas é uma resolução. Só falta ir lá para Genebra, né? Genebra, no conselho lá para ser aprovado. Já pensou? Proibido crianças participar de culto cristão. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias.
Coloca na cabeça do seu filhinho, da sua filhinha, que Jesus é bom, morreu por ele na cruz do Calvário, derramou sangue, libertou ele é livre, ele está liberto, ele é do Senhor, o Senhor Jesus Cristo fez tudo por nós. Hoje nós vivemos numa época, irmãos, que o sacrifício de Cristo não tem nada. Nós vamos mostrar para essas pessoas que são contra a igreja, contra o Senhor Jesus Cristo, contra o Evangelho de Cristo, que nós temos nova vida em Cristo, e que nessa nova vida, mesmo que nós perdemos nesta vida, mas ela está assegurada na vida eterna com Ele. Eu estava pensando essa semana, irmãos, vai chegar o momento da igreja primitiva. Você vai negar Jesus ou vai morrer? Aí eu quero ver realmente se nós vamos ser cristãos ou não. Ô irmão, a coisa é séria, irmãos. A coisa é séria. Outra coisa, irmãos, o que é a Santa Ceia? É uma festa memorial do Senhor, como diz o verso 24 e 25, Jesus falou assim, um memorial. A Santa Ceia apresenta 3 aspectos. O passado que Jesus fez, o presente que Jesus está fazendo e o futuro que Jesus irá fazer pela igreja. Jesus no passado conquistou a igreja, a sua noiva, estabeleceu aqui na terra a igreja. No presente, ele é o cabeça da igreja. Mas no futuro, ele irá arrebatar sua igreja, para ele e a sua igreja, como diz Coríntios capítulo 15, a partir do verso 24, ele entregar a sua igreja a Deus e Pai, e Deus será tudo em todos. Então a Santa Ceia tem 3 aspectos, presente, passado e futuro. A mesma coisa é para nós cristãos, para nós lembrarmos de quem éramos, de quem somos e de que seremos no futuro. No passado estávamos perdidos, no presente estamos salvos, e no futuro estaremos eternamente com o Senhor. Ô irmãos, que privilégio esse! Sentar à mesa sabendo disso, que eu fui salvo, que eu estou remido, que eu estou com o Senhor, e que futuramente vou estar com o Senhor, e eternamente com o Senhor. Então nós lembramos do feito do Senhor em nosso favor, que é o passado, o que Ele fez por nós. Vivenciamos os feitos do Senhor em nossa vida, que é o presente. Estamos vendo o que o Senhor faz por nós. Ô irmãos, o que Deus tem feito por você no dia a dia, te livrado. Ô irmãos, se não for Deus ao nosso lado, como diz o salmista, ora diga Israel, os homens serem engolidos vivos. Você sai na rua, é só doido, parece que o pessoal está tudo desnorteado, parece que não tem mais cabeça para nada, é só doido. Mas Deus guarda o seu povo, Deus protege o seu povo. A Bíblia diz que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido, porque Ele dá ordem aos teus anjos para te guardar, para te proteger. Mesmo que você estiver no vale da sombra da morte, você não precisa temer não, porque Deus está com você. Que motivo você tem para glorificar esse Deus? Então nós lembramos do passado, do presente e aguardamos a concretização de tudo que é a vida do Senhor, que é a última Santa Ceia. Nós iremos tomar com o Senhor após o arrebatamento, que é as bodas do Cordeiro. Irmãos, aonde vai ser a Santa Ceia? Nos ares. A Bíblia fala que é nos ares. Vai ser a Santa Ceia e galardão. Outros dizem que é galardão Santa Ceia. Para mim não interessa se é primeiro galardão ou se é a Santa Ceia. Eu quero estar lá, eu quero participar e eu quero que você esteja também. Porque existe uma guerra infeliz aí, dispensacionalista, arminiano e calviniano. Primeiro é as bodas, é a Santa Ceia, depois é o galardão. Para mim não interessa, porque tem base bíblica para qualquer coisa que você queira. Eu quero estar lá para participar das bodas do Cordeiro, e eu quero que você esteja lá também. Porque o nosso futuro é esse, irmãos. Um dia o Senhor servir a Santa Ceia para nós. Isso aqui Ele vai dizer para você: esse aqui é o meu sangue que eu dei por você. Essa aqui é a minha carne que eu dei por você. Para te sustentar, para te dar vida, para você vencer. E você venceu, está aqui comigo. Oh, irmãos, será que não é motivo de nós glorificarmos ao Senhor e agradecermos ao Senhor por esse privilégio tremendo que o Senhor nos dá? Outra coisa, irmãos, o que é a Santa Ceia? A Santa Ceia é uma festa de testemunho do corpo de Cristo. Olha aqui o versículo 28 que Paulo diz aqui, irmãos, capítulo 11, verso 28, Paulo diz aqui, olha: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice.
A igreja, irmãos, é um testemunho da igreja. Que você vê aqui, a igreja em adoração, se examinando a si mesmo. Nós vamos participar da Santa Ceia, examinando a nós mesmos, adorando ao Senhor. Faça uma introspecção, se você errou, peça perdão. Não precisa vir à frente não, peça perdão, mas de coração. Senhor, perdoa, porque eu quero estar sentado com o Senhor na sua mesa. A Santa Ceia é o testemunho do corpo de Cristo, a igreja em adoração, é a igreja em glorificação pela salvação. Eu estou me examinando, comendo do pão, mas estou comendo do cálice dignamente. Eu estou na presença do Senhor, estou salvo pelo Senhor, estou liberto pelo Senhor, eu fui comprado pelo Senhor, Ele pagou o preço das minhas almas lá na cruz do Calvário, Ele me tirou do mercado de escravo, como diz Paulo aos Gálatas, e nos libertou, nos dando a ousadia para entrar no Santo dos Santos, como diz escrito aos Hebreus, pelo novo vivo caminho que é o sangue de Cristo. Oh, irmãos, que privilégio os cristãos têm, irmãos. Outra coisa que é a Santa Ceia é a igreja em comunhão mútua, todos os membros reunidos em um propósito. O nosso propósito aqui é participarmos do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Nos alimentarmos, irmãos. A tua alma precisa de alimento como o seu estômago precisa, de nutrientes para o teu corpo todo. A Santa Ceia nos dá fortaleza para vencermos mais um mês até a vinda do Senhor, até o dia que o Senhor vier nesse mundo aqui. Faça isso em memória de mim, faça isso. Você se encha do corpo e do sangue de Cristo na tua alma, no teu espírito. Não somos canibais, não é isso não. Mas é espiritualmente, simbolicamente, Jesus se faz presente. Oh, irmãos, como isso é importante para nós. Outra coisa, irmãos, a igreja, ela está vivendo a esperança da eternidade já aqui neste mundo. Irmãos, eu estava pensando sobre isso. Santa Ceia é tudo isso. Estamos num culto que estamos vivendo a esperança de uma eternidade com o Senhor. Irmãos, se existe uma coisa que nenhum ser humano sabe o que é eternidade. O único que sabe que é eternidade é Deus, porque o eterno é só Ele. Não existe. Existem alguns malucos aí que até tentam falar alguma coisa, mas cuidado. Eternidade... Irmãos, como disse Moisés, vamos ficar com Moisés, que é o ensinamento mais correto. Desde a eternidade, tu é Deus. Quando a eternidade não tem começo, não tem fim. Para nós, a eternidade, veja bem, vai começar quando? A partir do arrebatamento da igreja. Mas aqui neste momento, que nós sentamos à mesa com o Senhor, já estamos vivenciando a eternidade. Hoje Jesus está conosco. Ele é o anfitrião. Ele que serve a mesa pelo seu Espírito Santo. Nos elementos que é pão, é suco de uva, é suco de uva. Mas simboliza o pão, o corpo do Senhor. E o cálice com suco de uva simboliza o sangue do Senhor. É pão e é suco. Mas Jesus faz presente na sua carne, no seu sangue. Então, irmãos, aqui nesse momento, irmãos, nós estamos vivenciando a eternidade. Oh, irmãos, como isso é maravilhoso. E às vezes nós perdemos essa coisa da igreja primitiva, que é a questão da contemplação, que no século XVI aqueles irmãos tiveram. Porque o grande problema do cristianismo é que o cristianismo se tornou mecânico. Não existe mais aquela questão da introspecção, de contemplação, de você fechar os olhos e começar a pensar no céu. O que é o céu para você? O que é o Senhor na cruz para você? Você já parou para pensar o Senhor na cruz do Calvário, derramando seu sangue, entregando ali a sua alma em favor de você, dizendo: Pai, está consumada a obra que me deste a fazer? Você já fechou seus olhos, já parou para pensar nisso? Nós não temos hoje, irmãos, esse costume de pararmos para contemplarmos. Evangelho de Mateus foi escrito aos judeus por Mateus. Marcos foi escrito aos romanos por Marcos. Lucas foi escrito aos gregos pelo Dr. Lucas. João escreveu o Evangelho de João para a igreja, porque João é o Evangelho da contemplação. No princípio era o verbo. Qual é esse princípio? Não sei, rapaz.
Quem sabe quando era esse princípio? Mas João contemplou. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E Ele está aqui conosco hoje. Ele estava lá no princípio, vai estar na eternidade, porque Ele diz, eu sou o Alfa, o Ômega, eu sou o princípio e o fim de tudo. Oh, irmãos, como é maravilhoso você parar para pensar nisso, irmãos. Irmãos, como é glorioso você parar para pensar nisso. A sua alma começa a se engrandecer dentro de você. Não é você, é o Espírito Santo que faz a tua alma se engrandecer dentro de você. E você passa a glorificar e exaltar o nome do Senhor. Você começa a se derreter em lágrimas, irmãos. Você recebe o renovo do Espírito Santo de Deus. Está faltando isso nesses cultos de Santa Ceia. E eu quero despertar isso dentro de você. Que você comece a contemplar o sacrifício do Senhor que Ele fez por você na cruz do Calvário. Para que você veja exatamente a dimensão disso tudo que Deus fez por você. Qual é o comprimento, qual é a altura, qual é a largura, qual é a profundidade do amor de Cristo pela tua alma, pela tua vida. O que Deus pagou por você, o preço que Ele pagou, porque Ele te ama, te remiu e conta com você para fazer a diferença nesta vida e neste século. Oh, irmãos, terminando, concluindo, a Santa Ceia. Aliás, na Santa Ceia, irmãos, vemos o juízo de Deus sobre o pecado, a remissão de Cristo, a redenção de Cristo, tudo que Jesus fez por nós, a expiação do seu sangue, tudo que Ele fez por nós, nós vemos na Santa Ceia. Quando nós pegamos o pão e pegamos o cálice do Senhor, nós vemos exatamente isso. O juízo de Deus sobre o pecado. Deus julgou o pecado. O pecado foi condenado por Deus. Não estamos dizendo com isso que Deus salvou o mundo todo, não. Salvou quem se achega a Cristo. Mas, irmãos, nós vemos o juízo de Deus. Outra coisa na Santa Ceia, nós vemos a confirmação da promessa do Senhor Jesus Cristo. Estarei convosco todos os dias. Essa confirmação de Mateus 28:20. Jesus se faz presente todo dia da tua vida. E hoje é um dia especial para você. Oh, irmãos, como isso é maravilhoso para nós cristãos. Sabemos que nós temos um Deus que está conosco. Está em nós e está conosco. Oh, irmãos, se isso não for motivo de festa, então, irmãos, só fazendo fogueira, crentão, né? Outras coisas mais, né? Mas para mim, irmãos, essa aqui é a maior festa. Essa é a melhor festa. E eu sempre falo, mesmo que você comer depois daqui uma rabada, uma feijoada ou um churrasco que for, não vai nutrir a tua alma como vai nutrir isso aqui não, viu, irmãos? Seu estômago pode ficar até cheio, você pode ficar até, vamos dizer, enfastiado, né? Mas a tua alma fica sedenta, mas se alimenta do corpo e do sangue do Senhor, que a tua alma fica saciada, você vai ficar com seu espírito forte para vencer o dia a dia da tua vida, até a vida do Senhor e até o mês que vem. Outra coisa, na Santa Ceia, estamos antevendo o final de todas as coisas, fazer esse memória de mim. Jesus veio, subiu ao céu e falou, mas eu voltarei. E levá-lo-eis para mim mesmo. Aonde eu estiver, vocês vão estar também.